agora mesmo, se você olhar aí na sua casa, você está vendo a tomada, e essa tomada não tem nada ligada, lá na tomada tem 2 polinhos. O que eu tenho ali, o ímã, está havendo movimento entre o ímã e a espira lá em Paulo Afonso. Então, na minha tomada agora que não tem nada ligada, eu não tenho corrente elétrica. Porque para ter corrente elétrica eu tenho que ligar, por exemplo, o secador de cabelo. Aí na hora que eu ligo na tomada e ligo o secador, aí aparece a corrente elétrica, porque o circuito está o quê? Fechado. Então, para ocorrer corrente elétrica, eu tenho que ter o movimento do ímã e eu tenho que ter a espira fechada ou o circuito fechado. Agora, se a espira estiver aberta, como agora na sua tomada aí que não tem nada ligado, o ímã em movimento lá em Paulo Afonso está gerando alguma coisa? Está gerando a voltagem, a DDP, a força eletromotriz, que é a mesma coisa, está gerando os 220 volts, está gerando a tensão, tá certo? Depois nós vamos explicar disso tudo, como eu disse, vai ter uma aula com transformador explicando por que a tensão é alta, como chega aqui em 220, a gente ainda vai explicar isso. Mas o que eu quero dizer a vocês é que se a espira, em vez de fechar, ela estiver aberta e o ímã se aproximar, não tem corrente, mas entre esses 2 pontos tem a diferença de potencial, tem a voltagem. Na sua tomada aí na sua casa que não tem nada ligado agora, eu tenho ali, sabe o que? A voltagem só, 220 volts aí na sua casa. Agora, se a sua tomada está ligada agora, por exemplo, aí na televisão, eu tenho a corrente elétrica também que está circulando aí. Entendeu, vestibulando? E vocês aprenderam que existe a fórmula para tensão. A fórmula para tensão, e nós vamos ver aqui um caso especial, tá? Vamos para a questãozinha de cálculo agora. Acompanha aí. Uma espira metálica é deslocada para a direita, com velocidade constante de 10 metros por segundo, em um campo magnético uniforme B de valor 0,20. Aí está aí a unidade, Weber por metro quadrado. Com relação à figura abaixo, quando a resistência da espira é 0,80 ohms e a corrente induzida será quanto? Então, vestibulando, vamos para cá, ó, tá aí a questãozinha, ó. Ele deu aqui o campo magnético, tá aqui, ó, B, vou até botar aqui maior. Ele deu o campo magnético, B. O campo magnético poderia ser um ímã, tá? Ele deu aqui uma espira circular, ó, com velocidade V, ó, tá? Com velocidade V, passando desse campo. Ora, observe que essa espira está em movimento. Parte dessa área aqui, ó, não sei se eu vou aqui botar de vermelho, ó. Essa parte aqui, ó, não tem fluxo. Essa aqui dentro, vocês estão vendo os pontinhos, ó, tem fluxo, tá vendo que eu botei? Então, se essa espira está em movimento, significa que vai haver aqui o que, ó? Uma variação de fluxo. Fluxo é representado por essa letra. Se ela tivesse parado, não ia ter movimento, como a gente já aprendeu, não ia ter corrente, não ia ter tensão, não ia ter nada. Mas ela está com a velocidade V, ó, tá aqui, ó, velocidade V. Então, se essa espira ela está em movimento, vai ocorrer variação de fluxo no tempo. Se vai ocorrer variação de fluxo no tempo, foi o que eu disse há pouco tempo. Se eu tenho um ímã, que é aqui o campo B, e essa espira aqui quadrangular, tá? Essa espira aqui formada por D, que vocês estão vendo aí esse retângulo, que é uma espira, um metal, né? Uma espira aí, um fio aí nesse formato, num retângulo. Se ele está andando com velocidade V, como ele disse que estava andando, aqui há movimento, então vai aparecer tensão elétrica aí, vai aparecer corrente elétrica. Ele quer saber quanto é que vale essa corrente elétrica aí. Então, vestibulando, se essa espira tivesse parado, não teria tensão elétrica nem corrente elétrica, mas ela está em movimento. Se ela está em movimento, parte dela aqui, ó, que eu botei aqui, que está fora de fluxo, daqui a um pouquinho vai estar maior ainda essa área sem fluxo. Então, significa que está variando o fluxo. Ela está passando aqui pelo ímã, tá? Então, ele pergunta o seguinte, ó, qual é a fórmula que vocês aprenderam? A tensão, para esse caso aí, é o campo vezes a velocidade vezes o comprimento do condutor. O campo ele deu 0,20, a velocidade ele deu 10, o comprimento do condutor ele deu 20 centímetros, eu transformo para metro, vai dar 0,4 volts. Vocês aprenderam naquela fórmula que quem vê ri, a primeira lei de Ohms. A tensão é igual a resistência vezes a corrente. A tensão deu 0,4, eu calculei por essa formulazinha. Vocês podem até olhar, relembrar até
dessa formulazinha de tensão de E, de DDP, de voltagem, tá? Alguns livros chamam de E, outros de DDP, outros de V, de voltagem, tá? Então a voltagem é o campo, tá aqui o campo B, vezes a velocidade vezes o comprimento do fio. Ele deu o campo, deu a velocidade, deu o comprimento, eu acho a voltagem. Essa questão pode vir na objetiva, tá certo? E essas fórmulas sempre vêm no vestibular, é só saber aplicar. Aí depois, se eu tenho uma voltagem que eu achei 0,4, ele deu a resistência 0,8, eu acho a corrente 0,5 ampere. Ok, vestibulando? Então, olha só. Para cá, vestibulando. Você olha isso direitinho, tem tempo, olha, daqui uns 2 dias, 3 dias, essa aula está pronta, você vai ter a oportunidade de estudar em casa, ok? De ver esses conceitos. Mas nós aprendemos hoje uma coisa muito importante. Se você, no início da aula eu disse isso, se você voltar ao passado, chegar lá na Idade Média sem eletricidade, e só você chegar lá nessa viagem, aí você diz para o pessoal, ei, existe eletricidade. Aí eles chamam um conselho para você explicar o que é eletricidade. Aí diz, e como é que lá no futuro essa eletricidade foi gerada? Aí você diz, eu não sei. Sabe sim, depois dessa aula você sabe. Você ia chegar lá na Idade Média e dizer, gera assim, ó. Você pega um ímã, tá aqui o lápis, um ímã, pega um fio, aí pega um fio e faz uma espira lá, tá? E movimenta o ímã perto do fio que gera eletricidade. Isso é na prática o que é feito lá em Paulo Afonso, nas hidroelétricas, tá certo? A água cai, move uma hélice, essa hélice está preso lá e provoca um movimento entre uma espira e um ímã e gera eletricidade. Então, se eu pegar um ímãzinho e uma espira e ficar em movimento, vai aparecer corrente elétrica, ok? É assim que aparece corrente elétrica. Foi isso que nós tentamos colocar aqui para vocês nessa aula de hoje, ok? Ficou com dúvida? Ainda dá tempo, tem muito tempo, ainda temos 2 meses aqui, vamos ter aula todas as noites a partir das 20 horas aqui, tá certo? Todas as matérias com alguns dos melhores professores de Natal. Em física, estou eu aqui, professor Luiz Carlos, mas vem professor Hilton, vem professor Vevé, professor F, professor Amaral, professor Roberto Silvestre, vários amigos vão estar aqui com vocês, ajudando aqui vocês nessa revisão final. Quem estudou, quem viu esse assunto, com certeza a gente complementou alguns tópicos, até avançamos um pouquinho aí, numas questõezinhas um pouquinho mais delicadas, tá certo? Mas com certeza você tem tempo, se você teve dificuldade, ainda de tirar dúvida. E aqueles que revisaram, melhor ainda, porque ficou com o assunto bem fresquinho na matéria, certo? Mas na física a gente tem que entender é a essência do que ocorre, porque se você entendeu a essência, como eu falei, um ímã se movimentando perto de uma espira, é assim que gera eletricidade. E a partir daí, se você entendeu isso, as outras coisas que a gente vai falando, você vai conseguindo absorver melhor, porque você entendeu o surgimento, né, a filosofia, tá, a essência do assunto. Beleza? É isso que nós vamos tentar fazer aqui para vocês o tempo todo. Lógico, com questões fáceis, com questões médias e com questões um pouquinho difíceis para também forçar você aí o raciocínio. Ok, vestibulando? Conto com vocês aqui comigo, professor Luiz Carlos, lembrando que esses nossos alunos aqui, parceria com a TV União, tem o apoio da Câmara de Vereadores de Natal, tá certo? Vocês têm aí o meu blog, vai aparecer aí, ó. Acesse aí, se você perdeu as outras aulas desse ano, já tem aula lá, são mais de 300 aulas, tem as aulas dos anos anteriores, ok? Você acessa nosso blog, vê essas aulas